Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. E Deus satisfaça os seus desejos, ó rei, e permita que todos os seus planos deem certo. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e ele me ouve. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor. E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer simples seres humanos. Pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Ó Senhor meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Em tempos de angústia, eu te chamo, pois tu me respondes. Pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor até ficarmos satisfeitos para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus.
pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. O Senhor Deus diz: Darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, eu cantarei hinos em teu louvor. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Então Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus só quer por vocês a prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. O Senhor Jesus disse a Moisés: Suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Não abandone a lealdade e a fidelidade.
guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz.